A mediunidade pode ser cancelada, ficar sem mediunidade nenhuma? Em que situação isso pode acontecer? Por que que isso acontece? É possível de acontecer? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes peço a você, inscreva-se no canal, ative as notificações, acompanhe o descritivo desse vídeo, o link que você é redirecionado para o curso Umbanda Pé no Chão. Você já sai maratonando, tudo gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. Mediunidade cancelada, isso é muito pouco falado, mas é possível sim de acontecer. Se deletar a mediunidade do médium, se zera, se tira a sua sensibilidade e a sua sintonia e conexão com os amigos espirituais. Não só com os amigos espirituais. O objetivo é também preservar o médium. Mas em que situações isso acontece? Vamos falar sobre isso agora. É uma ocorrência extrema, é uma situação rara de acontecer, mas acontece. A mediunidade do médium é deletada, é cancelada. Mas em que situações? O que causa isso aí? Bom, o mais grave é a falha grave de caráter. O que é caráter? São as disposições, como o indivíduo é, como ele se relaciona com outros, valores que ele tem, a partir desses valores, a atitude, o seu comportamento. Então, em que situação haveria uma falha grave de caráter a ponto de comprometer a sua mediunidade no sentido dela ser cancelada? Há que se esclarecer que a mediunidade é cancelada para preservar o médium, preservar-lhe o seu propósito de vida e tentar manter a sua encarnação sem que ele tenha, dentro da lei de causa e efeito, um enrosco, ou seja, se mantiver a sua mediunidade ativa, ele vai se complicar. Então, a falha de caráter é um exemplo, um dos motivos, a falha grave de caráter que pode levar ao plano espiritual, o guia espiritual, solicitar esse cancelamento ao astral superior. Este cancelamento de mediunidade, a sensibilidade que está vibrada no perispírito do médium, sensibilidade essa que foi potencializada antes dele encarnar, é feito um procedimento no seu perispírito que regula esta sensibilidade, trazendo ela para uma situação normal, ou seja, ele não vai conseguir ter mais um intercâmbio com um plano astral através da mediunidade, através dos seus chakras, ele não vai mais perceber isto. Dentro do processo de falha grave de caráter, teríamos o abuso espiritual. O médium está usando a mediunidade dele para abusar dos outros, abusar daqueles que ele orienta, abusar daqueles que estão com ele. E geralmente o abuso espiritual, ele parte de você fazer para o outro aquilo que não é verdadeiro, orientações que não são fiéis. Você pega essa relação espiritual com o outro, geralmente se você é um sacerdote ou uma sacerdotisa de Umbanda, e você começa a descaracterizar a ética envolvida no seu sacerdócio e manipular as pessoas com apelo espiritual para ter poder, para ter fama, para manter as pessoas submissas à sua vontade. Um aspecto que é gravíssimo na questão espiritual é você inventar uma iniciação e a partir dessa iniciação haver um abuso não só espiritual,
mas um abuso na integridade do indivíduo, inclusive integridade não só psicológica, como física. Já vamos falar sobre isso. Entraríamos na questão do abuso moral. Você leva o indivíduo para uma iniciação e você diz que, por exemplo, precisa ter um intercurso sexual com esse indivíduo em função de uma necessidade espiritual. Isto é um grande abuso, uma falha grave de caráter que é inadmissível pelo plano espiritual superior. E isto pode ser um motivo que leve ao cancelamento, será deletada a mediunidade deste médium para preservar-lhe, se houver uma intercessão do seu guia espiritual, um pedido de misericórdia a seu favor. Esta falha grave de caráter culmina com o abuso físico. Hoje mesmo, a data que eu gravei este vídeo, isso será visto no futuro, na grande mídia, nas redes sociais, em portais de jornalismo conhecidos. Hoje tem uma notícia de abuso espiritual, um pseudoterapeuta e pai de santo abusando das pessoas, abusando de médiuns mulheres, abuso espiritual, moral e físico em processos terapêuticos de iniciação por dentro de uma pseudo-religião ou religiosidade. Isso em 2024 acontecendo. Uma outra situação, uma outra causa é a mentira. O médium que não tem veracidade, o médium que não é verdadeiro, ele começa a mentir para interesses outros de ganho, interesses de poder, envolve muitas vezes dinheiro no meio, mistificação, que é uma etapa que ela vem acompanhada com a mentira. A mistificação é o indivíduo aparentar aquilo que ele não é. Em algum motivo, ele começa a dar mensagens em nome do guia espiritual, em nome do seu mentor, e não é o seu mentor. E tem um interesse aí do seu ego que começa a interferir seguidamente nas comunicações mediúnicas. Então, mistificação é isso, você falsificar a comunicação mediúnica, se fazendo passar por um guia espiritual, que de fato é o seu ego que está falando através dessa comunicação. E um motivo de misericórdia do guia espiritual que ele pede para a mediunidade, a sensibilidade mediúnica do seu médium ser deletada, e através dessa interferência no seu perispírito, essa sensibilidade é tirada, essa interferência é feita por técnicos no astral, através da intercessão do pedido do seu guia espiritual, que é, aí também ele está absorvendo para si parte do karma do médium pelas suas atitudes, é quando a queda do médium é certa e iminente. Ele vai cair no seu mediunato e vai, dentro da lei de causa e efeito, complicar tremendamente a sua encarnação e a sua situação kármica perante a lei divina. Então, o guia espiritual pede para essa mediunidade ser cancelada e, em casos graves, o médium, muito grave, gravíssimos, o médium pode ser tirado do corpo físico por misericórdia, antes que ele caia e role lombo abaixo no seu propósito, na sua encarnação, e seja um total fracassado nesta presente encarnação, ele é retirado do corpo físico. Isso já aconteceu com médiuns de efeitos físicos, pode acontecer com qualquer um de nós médiuns a qualquer tempo, se intercessão por misericórdia do guia espiritual. Por vezes, dentro da lei divina, este ato de tirar o médium do corpo físico, ele vem com profundo amor.
que para não ver o seu médium sofrer, às vezes dentro da lei de causa e efeito, há um enrosco kármico que ele vai ter que auferir até doenças graves, enfermidades, uma metástase que começa no duplo etéreo e ela vem por ressonância, cai no corpo físico. Então, em situações muito graves, pontuais, gravíssimas, o guia espiritual pode pedir essa intercessão e o astral superior pode autorizar dentro da lei divina. Conceituei o que é mediunidade cancelada, os motivos, a causa que pode gerar isso aí, falha grave de caráter, dentro da falha grave de caráter, abuso espiritual, abuso moral, abuso físico, a mentira que ela leva à mistificação e, finalmente, a queda brutal do médium. E você já tinha escutado falar nisso, mediunidade cancelada, deletada, ou seja, você cai num vazio e perde completamente a sintonia mediúnica com os guias espirituais. Muitas pessoas podem acontecer de ter a mediunidade cancelada e elas não aceitam, aí elas caem no animismo vicioso. Elas caem no animismo fingindo ser o que elas não são, porque elas não têm mais a ação do guia espiritual, de nenhum guia espiritual, e o cancelamento da mediunidade tem um aspecto muito positivo também, que é bloquear o acesso do astral inferior ao ori do médium. Então é uma intercessão por misericórdia, por compaixão do guia espiritual. E você já tinha escutado falar sobre isso? Como reverter a mediunidade cancelada? É possível? É possível. Depois de um tempo, o médium pedindo perdão, pedindo maleme. Mais uma vez, a compaixão e misericórdia do guia espiritual, ele pode ser reativado na lei divina, advindo-lhe novamente a sua sensibilidade mediúnica. Deixe os comentários, estarei lendo a todos e respondendo se necessário. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula aqui no canal.